Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 626 e minguando até 624 dias, 1º de setembro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizam o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 626, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 24, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 8. Gosto muito de relacionar título e subtítulo, é muito bom, é muito explicativo, né? Vocês relacionam essas formas em vossas consciências para que vocês possam ter praticidade em conhecer tudo o que está sendo dito. O título, ele explica muito aquilo que é perfeito para que vocês relacionem, ele explica muitas coisas, certo? É uma coisa, é uma forma prática, sabe? Rápida, para que vocês se conectem àquilo que está sendo dito dentro de cada parte que eu estou me expressando dentro do blog diário, ok? E para isso eu coloco um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também relaciono o blog de a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus. Eu fiz os 5 partes de blogs diários com a abertura deste título e também relaciono a abertura deste subtítulo, Os Pais das Matérias. Eu estou na parte 8, certo? Você relaciona, se você quiser ver o que fora dito nos últimos quatro últimos blogs, você, né, na abertura desse blog, né, quiser saber a abertura, vai estar na descrição do vídeo, é só você se linkar e você vai saber onde é que começou e como começou. É muito interessante que você se permita para que você possa fazer o trabalho continuado deste subtítulo, que está muito interessante, ok? Este é o quarto e último blog que eu tivera feito a expressão livre. Agora eu vou fazer uma expressão livre deste blog diário e, por fim, eu vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vocês relacionam esses 4 últimos blogs em específico, façam um trabalho dele continuado sobre aquilo que eu digo sobre a dualidade do pai, a dualidade da mãe. É uma forma muito explicativa, relaciona essas coisas na sua cabeça, relaciona esse conteúdo na sua consciência, para que você possa ter realização de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Se permita, porque é muito interessante, ok? Vamos então fazer a expressão livre deste blog diário, né? Blog de 626. Vamos fazer a leitura e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né? A sociedade hoje ela é dividida com fotorrealidade, foto neurocientífica da realidade. A foto neurocientífica da realidade, né? Aquilo que nós estamos buscando uma realidade sobre isso, né? Existe uma ideologia para relacionar fotos, né? Fotos hoje ela ganhou aquela ideia tecnológica, né? De você forma de você se realizar, ou seja, é uma expressão, né? Se você quiser entender, é uma coisa que você tem uma imagem, uma foto mesmo, e você tem uma visão daquilo, uma realidade. Ela pode dar movimento, pode não dar movimento, ela pode representar um vídeo que esteja rodando, né? Existe uma tecnologia para você entender isso separadamente dentro
daquilo que nós podemos entender. Eu estou ilustrando isso para que vocês entenderem que fotorrealidade, ela pode ser uma imagem, pode ser uma coisa parada, ela pode criar uma ideologia sobre aquilo que está se movimentando, ela pode ser uma realidade daquilo que nós somos, pode ser a conexão com a mãe natureza, ela vai gerar um fato e a realidade dos fatos pode ser neurocientífica, pode ser uma realidade. Entenda isso. Vamos lá então fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. O movimento da mãe natureza explica a mecânica quântica da relação das consciências com a matéria, sendo a consciência explica o movimento da matéria e a matéria explica a mecânica da mãe natureza. O ideal de expulsar vai explicar a forma errada de movimentar esta matéria, sendo sãs consciência poderá prover movimentos precisos para se manter uma sociedade correta sobre o juiz de Cristo e de Deus. Sendo Cristo, ele vai representar toda a pressão atmosfera do corpo mãe, da matéria que se movimenta no espaço infinito da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito, e que em determinada situação ele não depende da matéria, senão os movimentos tecnológicos das suas biodiversidades sobre as compreensões das matérias em movimentos. Isto explica eu, mas não explica você na realidade unificada sobre o conceito diverso de pensamento e forma de mover esta matéria. A dualidade de Cristo vai explicar o movimento da matéria, sendo o primeiro movimento vai explicar um átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entenda esta mãe natureza. E por isto, ela mesmo intercedem por seus habitantes com a compreensão dos mesmos e que rejeitam esta mãe natureza na presença de outra matéria. Vamos lá de novo, voltar aqui. Esta segunda dualidade vai representar a forma de pensamento que justifica a matéria e o movimento, explicando a polaridade. Vamos voltar aqui em cima aqui, porque eu mexi no mouse, eu, eu deixei de ler parte. Vamos voltar aqui. Bom, sendo o primeiro movimento vai explicar um átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entenda esta mãe natureza, e por isto ela mesmo intercede por seus habitantes com repreensão dos mesmos e que rejeitam esta mãe natureza na presença de outra matéria, aqui que eu parei, se na presença de outra matéria para se realizar com outro. Este ideal provoca uma segunda dualidade de Cristo. Esta segunda dualidade vai representar formas de pensamento que justifica as matérias em movimento, explicando as polaridades das matérias em movimento, juiz para um e flexão para outro. Tudo dependendo da conexão da consciência com a matéria, respeitando a matéria e a mãe natureza junto à sua mecânica e a sustentabilidade das matérias que se movimenta no tempo de vossas realizações. Quando esta mãe não for respeitada, ela entra em juízo por este mesmo desrespeito a que não relaciona a sua natureza na sua presença. Esse contexto é muito interessante, embora eu tive muitas complexidades para ler ele, né? Estou tendo uma certa dificuldade para ler por vários fatores. Mas vamos seguir em frente que vai ficar muito interessante. Quando eu tenho essa dificuldade, vocês têm pontos corretos para que vocês possam ter conscientização daquilo que eu digo. Se vocês parar de fazer crítica, né, a si mesmo, porque eu não conheço você, você não conhece a mim, você está se manifestando crise para você, e busque a ter consciência, e é isso que é importante para nós agora, relaciona a consciência de tudo que está sendo dito. Esse contexto, esse finalzinho vai ficar interessantíssimo. Quando eu fazia a leitura corrida,
né, de tudo que fora dito, vocês vê o tanto que esse blog esse contexto é grandioso. Você vai compreender. Vou fazer a expressão livre sobre ele. Nós vamos de novo ler, de novo, parte dele e explicar. Vamos relacionar isso na nossa consciência, que vai ficar muito interessante. Vamos lá. O movimento da mãe natureza explica a mecânica quântica da relação da consciência com a matéria, a relação da consciência com a matéria, sendo a consciência explica o movimento da matéria. Se vê que a consciência explica o movimento da matéria e a matéria explica a mecânica da mãe natureza. O movimento, o movimento O movimento da mãe natureza explica a mecânica quântica da, da relação da consciência com a matéria. Veja que tudo, essa mecânica, certo? Pressão, terra, fogo, água, uma mecânica, uma forma em que elas estão que ela tem essas formas de relacionar as matérias que há dentro dela, certo? Sendo a consciência explica o movimento de cada matéria. E cada matéria que esteja dentro dela vai representar uma consciência habitada dentro de um corpo emocional, daquilo que representa a consciência dela, certo? Existe a consciência, que ela é uma semente do corpo emocional, e existe essa consciência que nós estamos trabalhando ela do ato manifesto do corpo, do ato manifesto da cabeça do relacionamento social, daquilo que nós manifestamos no tempo, aquilo que nós estamos expostos ao sol, aquilo que nós estamos decidindo para os nossos corpos emocionais e todos aqueles que estão às nossas voltas, porque de certa forma, se você cometer um erro, você pode atingir as pessoas, pode atingir o seu ambiente, você também atinge as pessoas que estão à sua volta. Entenda isso. O movimento da mãe natureza explica a mecânica quântica da relação da consciência com a matéria, sendo a consciência explica o movimento da matéria e matéria explica a mecânica da mãe natureza. Matéria explica a mecânica da mãe natureza. A forma que nós respiramos, existe uma forma de vocês entender isso, né? Que a mecânica, ela que sustenta os corpos que há dentro dela, é a mecânica dela. Olha, aqui, ó, tudo que você vê aqui nessa mãe natureza é uma sustentabilidade da vida dos corpos que estão habitando dentro dela. Tudo que você vê. Eu tenho um blogs, abertura desse blog diário, né? Acima da consciência de Deus, tem 5 blogs na descrição. Ela explica como essa mecânica funciona, né? Aqui nós estamos vendo o corpo descendo, né, sobre o infinito de Deus. Então ela cria uma pressão aqui por baixo, ela cria uma pressão. Essa pressão ela vai penetrando dentro da Terra e essa que penetra dentro da Terra, ele vai gerar o oxigênio. Se você quiser entender como é que funciona isso, você entende tudo que vai quebrando aqui, todas as coisas que vai quebrando aqui, dentro aqui né, vai dando um quadradinho assim, tudo que vai a pressão da Terra descendo ao infinito, ela vai criando um tanto que ela vai criando umas partículas de movimento, ela vai subindo, vai entrando na Terra devagarzinho. Então, aqui que está o oxigênio. As pessoas falam aí por aí que a árvore, né, ela não sei o que que eles dizem, mas o que que eu quero dizer? A árvore em si, ela não produz oxigênio, ela precisa do oxigênio, ela vem aqui dentro da terra, ela vai penetrando dentro desse dessa pirâmide, né, que está aqui na forma correta, ela vai penetrando e ela vai sustentabilidade, ela vai dando vida até aos altos das montanhas. As pessoas vai estar sobrevivendo sobre esse oxigênio que vai se penetrando dentro da terra e vai se filtrando. Então ela fica nesse ambiente. As árvores, ela ajuda a manter esse oxigênio sobre a superfície da terra. Ela ajuda a manter. Você vê aí, qualquer coisa, essa experiência que você faz, você coloca uma árvore fora aí num lugar aonde tem pouca oxigenação, que não tem contato diretamente com essa terra, então você vai ver que ela vai ter dificuldade, ela vai morrer de uma certa forma. Você pode até jogar água nela, mas ela não vai ter aquela ideia, né, de estar em contato com
com esse oxigênio, né, ou seja, ela não produz oxigênio, não sei o que as pessoas dizem por aí, mas ela não produz, ela é sustentada pela oxigenação, né, da terra, pela aquilo que muda a temperatura, o sol que traz uma temperatura ambiente para que ela possa entender a sua espécie, para que ela possa evoluir e crescer. Entenda que essa partícula que vem aqui por baixo sob pressão, você já viu quando você olha por a superfície de um sol quente, você vê aquele vapor subindo, você vê que ele sobre partículas, sobre ondas, de cima do asfalto você vê aquelas ondas como se tivesse chuviscada assim, aquilo ali é a oxigenação em partículas que ela vai se dividindo assim, e é isso que traz respiração para nós, que faz uma explosão a partir do momento que nós respiramos, essas pressões, essas partículas, elas vão explodindo dentro de nós e vai criando possibilidade de bombear as nossas veias arterial, coração, sei lá, qualquer coisa. Então, ela cria essas possibilidades. Depois nós joga isso para fora de uma forma já não é mais um gás oxigênio, já não é um gás oxigênio, é uma coisa que nós estamos movimentando, é igual carbono, né? Que é o gás carbônico, né? Inspira o gás carbônico. Mas o que que eu quero dizer? O carbono, por exemplo, ele representa os nossos corpos emocionais e o estágio dele pode representar também o estágio dos nossos corpos emocionais. Nosso corpo emocional está vivo, nosso corpo emocional está morto, porque de certa forma nós voltamos ao pó da Terra, então nós entendemos os processos, as polaridades das diversas formas de você compreender isso. Entende tudo, como tem dito na abertura desses 4 últimos blogs, tudo vai existir as suas polaridade, as suas espécies químicas, as misturas sobre aquilo que você está compreendendo em parte. Entenda isso, certo? Esse ar que entra aqui pelo nariz, aqui aonde entra o sol, essa mesma ideia, a ideia aqui, ela são uma ideia de que nós podemos dizer que é nitrogênio, é uma espécie de pressão com uma ideia que vem mais úmida, que vai mudando a temperatura, as formas de você entender isso separado. O que eu quero que vocês entendam? Tudo. Aí você inclui aqui o Sol, inclui a Lua, inclui, né, a pressão atmosférica, você inclui a atmosfera, né, as gravidades da atmosfera, tudo isso. Então você vê que tudo isso é a sustentabilidade dos nossos corpos emocionais, é isso que faz nós manter a nossa vida. Essa ideia que nós estamos suando, você já tem uma percepção que as nossas vozes elas vão explodindo no céu da boca para suar as vozes, você vê que a nossa voz, ela não sai do interior, ela sai à medida da forma que você solta o carbono com a oxigenação que já tem dentro da natureza e ela vai ganhando uma explosão da mesma forma e ela vai emitindo esse som, certo? Aqui do céu da boca, as laringes, ela vai ser um regulamento dessas tonalidades, dessas formas de você se expressar. Entenda, tudo é a mecânica, tudo é a forma de nós compreendermos isso, e isso que sustenta nós. A mãe natureza tem isso. A mãe natureza é linda. Entenda isso, ok? Agora vamos entender aqui, vamos seguir em frente. O ideal de expulsar vai explicar a forma errada de movimentar esta matéria, sendo sã consciência poderá prever o movimento preciso para se manter uma sociedade correta sobre o juiz de Cristo e de Deus. Sendo o Cristo, ele representa toda a pressão atmosférica no corpo mãe da matéria que se movimenta no espaço infinito da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito, né? Quando eu falo de Cristo, o que que acontece? Quando eu falo de Cristo, né, que ele vai representar a atmosfera, você entenda que nós estamos expostos ao sol, depois dos nossos corpos emocionais nós estamos expostos do sol, nós estamos representando esse ambiente, nós estamos representando essa sociedade, nós estamos representando essa atmosfera,
certo? Nós estamos representando essa atmosfera sobre aquilo que é a polaridade, sobre aquilo que possa ser correto, aquilo que possa ser errado para a sociedade. Se você errar, você vai contaminar todo esse ambiente, você vai contaminar toda essa atmosfera, ideologicamente falando, porque essa atmosfera, ela não é contaminada. Eu tenho explicado isso no blog anterior, que ela não é contaminada por diversidade nenhuma, porque ela tem a sua mecânica, a sua mãe é independente da sua forma de mover dentro da sociedade. Mas quando eu manifesto isso na cabeça de Cristo, né, naquilo que eu sou, uma consciência do ato manifesto, quando eu manifesto isso, eu começo, de uma certa forma, contaminar outras pessoas que estão dentro da sociedade, e isso faz com que eu movo com a cabeça de Cristo sobre aquilo que é consciência certa ou errado dentro da sociedade, e então eu vou começar a levar outros corpos em juízo, ou eu vou entrar em juízo por uma coisa pessoal que eu estou movendo dentro da sociedade, e que isso a mãe natureza considera errado e ela vai me expulsando, vai me negando de certa forma, da forma que eu vou movimentando o errado dentro da sociedade. Entenda isso. E manifestando isso no tempo. Vamos voltar aqui para a gente reforçar. Ó, sendo sãs consciência, poderá prever os movimentos precisos para se manter uma sociedade correta sobre o juízo de Cristo e de Deus. Sendo Cristo, ele representa toda a pressão atmosférica, né? Todo aquele poder de nos manifestar sobre aquilo nos nossos corpos emocionais, certo? Pressão atmosférica vai representar toda a pressão atmosférica, ou seja, a possibilidade de você contaminar essa atmosfera, né, certo? Do corpo mãe com os seus corpos emocionais. A matéria da matéria, né? Vamos lá, sendo Cristo, ele vai representar toda a pressão atmosférica no corpo mãe da matéria que se movimenta no espaço infinito da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito. Lembra que o Cristo, ele tem as suas formas independente da mãe, sabe, de realização, porque o Cristo, ele é formado pela cabeça do relacionamento social, e a mãe, ele não tem essa cabeça para que ela possa relacionar. Ela só entende que todo mundo está movimentando errado, então ela cria uma rejeição sobre aqueles movimentos que estão errados, ou ela entra em juízo por uma sociedade correta, ou ela entra em juízo pelo aquilo que é coisa correta para ela. Nós chamamos as coisas corretas de reino de Deus, aonde todas as cabeças criam uma atmosfera bom para essa mãe natureza, e essa atmosfera, elas são do ato manifesto, ela não representa aquilo que a mãe natureza, a mecânica da mãe natureza. Só entenda isso. O Cristo, ele tem as suas formas separadas para você compreender, ok? Entenda isso. E que determinada situação, ele não depende da matéria, né? Aqui está dizendo na frente. E que em determinada situação, ele não depende de uma matéria, senão os movimentos tecnológicos das biodiversidades, né? O Cristo, aqui está falando continuando falando de Cristo, ó, o espaço, vamos voltar a Deus no início, lá para a gente dar continuidade. Sendo sãs consciência, poderá prever os movimentos precisos para se manter uma sociedade correta sobre o juízo de Cristo, certo? Sobre o juízo de Cristo, de Deus. Sendo Cristo, ele representa toda. Eu queria mudar essa expressão de representar. Sendo o Cristo, ele representa toda a pressão atmosfera do corpo mãe da matéria que se movimenta no espaço infinito, da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito. E que, em determinada situação, ele não depende de matéria. Quem não depende? Deus, né? Não depende da matéria, senão dos movimentos tecnológicos, das consciências das suas biodiversidades sobre as compreensões da matéria que se movimenta, aquilo que você esteja compreendendo sobre os seus corpos emocionais da mãe. Isto explica eu, mas não explica você na relatividade unificada sobre o conceito diverso de pensamento e forma de mover esta matéria. Quando olha, para que vocês entendam isso, entenda que o tempo, por exemplo,
o elétron, tudo aquilo que nós expressamos socialmente, tudo aquilo que nós estamos depois do nosso corpo, tudo aquilo que representa a cabeça, né? Tudo aquilo que representa a cabeça da Mãe Celeste, tudo aquilo que representa o Cristo no ato manifesto dos corpos comum, sendo coisa certa, coisa errada, fazendo um mundo paralelo sobre a atmosfera de Deus, né? Criando um mundo paralelo da atmosfera de Deus, o Cristo cria um mundo paralelo daquilo que é Mãe Natureza, ele cria um mundo paralelo daquilo que é Mãe Natureza. Vou mudar essa expressão aqui, para mim não esquecer. Paralelo. Sendo Cristo, ele vai representar o mundo paralelo de toda a pressão, o mundo paralelo de toda a pressão atmosférica. Vou deixar aqui registrado aqui, porque isso é importante, porque eu não quero relacionar o Cristo com a Mãe Natureza, porque isso vai atrapalhar a forma de vocês ter consciência nesse seu corpo emocional, entendendo que o Cristo, ele é a cabeça do relacionamento social, representando uma coisa correta, uma coisa errada, sobre cada corpo em específico. Isso pode representar a mãe natureza, Deus de que todos nós temos a consciência no reino de Deus, então a atmosfera está limpo, nós não estamos mais contaminando a atmosfera, os nossos ambientes está bom, tudo é reino de Deus, tudo tranquilo. Entenda isso. Então, entenda isso, vamos seguir em frente, né? Vamos lá. Sendo sãs consciência, poderá prever o movimento preciso para se manter uma sociedade correta sobre o juízo de Cristo e de Deus. Sendo Cristo, ele vai representar o mundo paralelo de toda a pressão atmosférica no corpo mãe da matéria que se movimenta no espaço infinito da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito. O que determina a situação e que determina situação, ele não depende e que determina em determinada situação ele não depende de matéria, senão dos movimentos tecnológicos das suas biodiversidades sobre as compreensões das matérias em movimento. Isto explica eu, mas não explica você na relatividade única sobre o conceito diverso de pensamento e forma de mover a matéria. Antes que eu pule para outro contexto, eu vou voltar a dizer o que eu estava querendo dizer. Falando do tempo aqui, daquilo que nós relacionamos sobre a cabeça do relacionamento social, nós temos que compreender que tudo que é ato manifesto vai representar o Cristo, a essa atmosfera, essa grandiosidade daquilo que nós podemos ser no ato manifesto, estando expressando isso de todas as formas, ok? Isso aqui. Eu queria falar do átomo, né? Que é isso. O elétron, átomo, aquilo que nós estamos no atos manifesto, nós estamos manifestando átomo e elétron, depois dos nossos corpos emocionais, bem, aquilo que nós estamos, a polaridade sobre a positivo, sobre negativo, sobre tudo aquilo que nós estamos expressando socialmente, isso vai interferir diretamente a atmosfera, ela vai ganhar essa mecânica da atmosfera, ela vai ganhar um átomo de Deus e ela vai ganhar uma transformação porque ela vai estar depois dos nossos corpos, nós vamos tratar ela no ato manifesto sobre a cabeça, ou seja, Deus, ele vai, o átomo de Deus, ele vai estar contido dentro de tudo isso aqui, uma visão, ele vai estar no infinito, fora do corpo emocional, fora desse corpo celeste, ele vai estar no interior, ele vai representar todo o planeta Terra, o mundo, todo esse ideal do infinito de Deus, aonde a Terra vai descendo sobre o infinito de Deus, sobre, né, essa ideia de infinito vai criando essa mecânica e Deus vai estar presente em tudo. Ele está presente no infinito, está presente no corpo mãe, ele está presente em tudo. É isso que faz com que ele move tudo. Ele tenha consciência na mãe, tem consciência nos filhos, tem consciência nos corpos emocionais que movimenta. Ele está vendo tudo, ele está aqui presente, ele está em qualquer lugar que você queira, ele está em todos os lugares, ele está no infinito, ele está em tudo, está em tudo.
É isso que eu quero que vocês entendam. Não se limita o átomo, não se limita o átomo, e que ele dá uma referência no início, ele também dá uma referência no fim. No fim, que nós dizemos é o seguinte: depois dos nossos corpos emocionais, representando a nossa cabeça do corpo emocionais, Cristo, ele está no poder daquilo que representa a pressão atmosférica, né? A mãe natureza, essa grandiosidade, tudo foi criado por ele. Então, ele está presente aqui em todos os lugares. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo. Ele é você, ele é eu, ele é tudo, é tudo, 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 sem exceção. Relaciona dessa forma, certo? É o tudo, tudo para você. Relaciona-se isso, tá? Não limite esse átomo, não. Ele está no início, ele está no fim. Ele está no princípio da criação e ele está no fim daquilo que ele é. Ato manifesto, ele é Cristo. Ele é ato manifesto dos corpos emocionais, ele é Cristo. Ele é o poder dele, a atmosfera dele. Ele é a atmosfera do corpo mãe, ele é esse poder todinho, o poder dele, do ato manifesto, ele é tudo. Entenda isso. Só que aqui, né, na mãe natureza, são aonde que nós estamos globalizando pela uma consciência cristã ou uma coisa que nós manifestamos pelas nossas matérias, nossas cabeças, pela uma coisa que manifestamos bom ou pela coisa que manifestamos ruim. Entenda isso. Agora vamos entender a dualidade de Cristo. A dualidade de Cristo vai explicar o movimento da matéria. Muito bem. É isso que eu estava tendo dito o tempo todo, né? Sendo o primeiro movimento, vai explicar um átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entenda esta mãe natureza. O átomo, né? O que eu falei o átomo? Você lembra que eu falei que eu especifiquei Deus? Deus, então, ele representa aquele que não entenda a mãe natureza e que representa até o átomo e que representa o átomo vamos lá de novo. Sendo o primeiro movimento, vai explicar o átomo que ativa a biodiversidade de seres que não entendem a mãe natureza. Você não entendeu a mãe natureza, você entenda que você está no ato manifesto e você entenda que essa biodiversidade de Cristo, você entende que você está manifestando mal, que você está rejeitando a mãe, que a mãe está rejeitando você e que você não está tendo parte com ela. Beleza, e treva. Aí Deus está lá na treva. Átomo, Deus está lá na treva. Está na treva, está na treva. Está na treva, Deus está na treva. Ah, não, Deus não é treva, Deus não é treva, Deus não é treva. Que isso? Não pense dessa forma, não limita Deus, certo? Deus está no ato manifesto, Deus está no Cristo, Deus está na mãe natureza, Deus está em todos os lugares, ele tem vista de tudo, ele representa tudo, porque ele é único, ele é tudo, ele não se divide com pessoas, nada. Aí tem as suas formas, as suas liberdades. Então, as suas liberdades no mesmo espaço de corpo vai ganhar uma polaridade, vai ganhar uma dualidade sobre aquilo que nós podemos manifestar, uma coisa boa, uma coisa ruim, e vocês vão entrar em juízo, a sua matéria vai entrar em juízo, vai rejeitar a mãe natureza e você vai ficar sendo rejeitado pela mesma intensidade que você está rejeitando essa sua mãe natureza, ok? A dualidade de Cristo vai explicar o movimento da matéria, sendo o primeiro movimento vai explicar o átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entenda a sua mãe natureza. Essa biodiversidade de seres ela vai estar dentro do relacionamento social, que eu estou relacionando como o eletro, é o tempo, certo? É o tempo daquilo que nós se relacionamos no tempo. O eletro ele vai ficar em quarta posição, ele vai representar fótons, realidade, fotoneurocientista da realidade, Deus está na treva, Deus é tudo, Deus é lindo. E por isto ele mesmo intercede por suas, e por isto ele mesmo, ela mesmo quem? Peraí, a mãe natureza, né? Vamos voltar aqui. A dualidade de Cristo vai explicar o movimento da matéria, sendo a primeira movimento vai explicar o átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entendam esta mãe natureza. E por isto ela mesma, quem? Ela mesma quem? A mãe natureza. Por isto ela mesma intercedem por seus habitantes. Todo mundo junto, a mãe natureza, certo, não vai representar mais cabeça dividida sobre a matéria, ou não vai representar o corpo invertido, vai representar a mãe natureza. E por isto, ela mesmo quem? A mãe natureza. Intercedem por seus habitantes com repreensão dos mesmos e que rejeita esta mãe natureza na presença de outra matéria para se realizar com outro. Este ideal provoca uma segunda dualidade. Presta atenção, antes de chegar na segunda dualidade, que nós vamos representar ela, presta atenção nisso aqui.
Você já viu que muitas pessoas rejeitam quem ele é por causa de outras pessoas? Por exemplo, olha o que o contexto diz, que grandioso, olha. E que rejeita esta mãe natureza, a mãe se sentiu desprezada por você se realizar com outra pessoa. Por exemplo, vamos falar uma coisa aqui, a pessoa está ali bêbada, drogada e tal, tal, então você não quer ser engraçado, não quer ficar diferente dela, você vai se juntar a ela. Então, você rejeita essa mãe, aquilo que formou você, aquilo que te dá a vida, para você se apegar a uma outra pessoa, para você ser aprovada, para você sentir uma necessidade de aprovado pelo aquilo que o outro é, e você também vai ser. Então, a mãe natureza, ela se sente rejeitada, às vezes, por causa de outras pessoas que estão do seu lado. Então, você rejeita a mãe natureza porque outra pessoa é mais divertida, é mais descolado, né, mais rico, então também tem que ser mais rico, tem que ter lá. Então, nós vamos desprezando essa natureza da mãe natureza e a mãe natureza vai sentindo isso. Ela sente, não sente? É legal isso, né? Né? Este ideal provoca uma segunda dualidade de Cristo. Esta segunda dualidade vai representar formas de pensamento que justificam as matérias em movimento, explicando as polaridades das matérias em movimento. Né? Polaridade, aquilo que eu entendo que está na minha cabeça, aquilo que eu manifesto sobre o certo ou errado, sobre aquilo que eu entendo que é certo ou errado, referente à sociedade, referente àqueles meus objetivos pessoais. Ambas têm várias possibilidades, certo? Explicando as polaridades das matérias em movimento. Juízo, antes que eu entenda, quando eu falo de explicando a polaridade das matérias em movimento, são aquilo que já é já direto do relacionamento social. Nada dentro de nós pode representar uma coisa que possa ser polaridade, nada, certo? A não ser a morte dessa vida, a não ser a morte da vida, a não ser a morte da vida. Nós estamos relacionando a vida como o próprio. Nada dentro de nós pode representar. Antes de nós vai representar nada, nada dentro de nós é polaridade. É consciência daquilo que nós quer. Aí, quando a gente for manifestar, a gente vai ter essas duas possibilidades, errar e acertar. Se nós vamos manifestar, se nós vamos estar na cabeça, né, nós vamos entender isso, a possibilidade de você acertar ou errar da mesma forma. Então, a polaridade, ela sempre vai explicar às nossas cabeças aquilo que nós estamos no ato manifesto, porque dentro de nós vamos ter só uma chance, nós vamos ter só uma vida, nós temos só uma semente. E se nós temos só uma semente, nós também vamos ter só uma cabeça para que a gente possa manifestar isso de uma forma correta. Mas como dentro da sociedade a gente fica flexionado, a gente vai existir essas polaridades, a possibilidade de acertar e de errar da mesma forma. Entenda isso. Explicando as polaridades das matérias em movimento, juízo para um e flexão para o outro, tudo dependendo da conexão da consciência com a matéria, rejeitando a matéria, a mãe natureza, junto à sua mecânica e à sustentabilidade das matérias que se movimentam no tempo de vossas realização. E quando esta mãe não for rejeitada, ela, e quando essa mãe não for respeitada, ela entra em juízo por ela mesma, por, quando essa mãe não for respeitada, ela entra em juízo por este mesmo desrespeito a que não relaciona a sua natureza na sua presença. As mesmas intensidades daquilo que se manifesta sobre aquilo que você pode ser correto, são as mesmas intensidades que você eleve o prejuízo, ou as mesmas intensidades que você relaciona as coisas corretas, é a mesma intensidade que você tem a chance de realizar, certo? Entendendo que a realização ela só acontece uma vez, certo? É um momento e ela pode ganhar diversidade à medida do tempo, né? Independente se você é rico, se você é pobre, sei que tem lá qualquer coisa ideológica que acha que possa mudar essa sua natureza, ela vai te dar uma chance só de realização, certo? Esse corpo emocional vai te dar uma chance só de realização. Ou você se realiza, ou você se frustre de uma vez, ou você aceite coisas boas, ou você negue de uma vez e fica sendo negado pela mãe natureza, da mesma forma que você está negando essa sua naturalidade, você fica também sendo rejeitado pelo aquilo que é natural para nós, que é o corpo mãe, grandiosidade. Muito bom. Vamos então agora para a leitura de corrida de tudo que fora dito, né? Para a gente terminar este blog diário. Vamos lá.
Toda a sociedade vai ser representada pelas cabeças dos corpos emocionais. Esta cabeça explica quem você é dentro da sociedade. Isto sim, sem ideologia do sexo, sendo os anciões entendas os mocinhos e os mocinhos e as vós, sendo os anciões entenda os mocinhos em vossos estágios evolutivos sociais, e os mocinhos entendam os vossos anciões em sua forma já evoluída. E todas as cabeças juntos, contando mocinhos e anciões, forma o Cristo representando o mundo globalizado. Tudo que tem, tudo que contém na matéria que se movimenta representa uma emoção desta consciência, ou seja, em vez de explicar uma consciência, você vai explicar a matéria. Isto explica que toda emoção, para ser verdadeiro, não pode ser explicado, pois a matéria é uma fonte da realização desta consciência e que explica esta consciência uma vez no tempo de sua realização. Se ela relacionar isto outro corpo, esta consciência deixa de ser uma emoção, para ser apenas uma consciência no tempo da sua realização, explicando o espaço de corpo e dando esta consciência no espaço de tempo. Quando explicando a matéria que se move no tempo, a consciência contida na matéria vai representar a alegria e a tristeza de tudo que se movimenta no tempo. Isto explica o tempo e não a matéria. O momento pode ser bom, mas não pode representar matéria, pois a matéria é relativa ao tempo. Quando explicando o corpo em movimento, este tempo não para por causa de um movimento. Todas as cabeças são fontes de realizações, sendo que a matéria vai representar o corpo emocional, sendo a matéria vai representar nada sem a cabeça, sendo a cabeça vai representar tudo para esta matéria. Isto explica o que é e que não é. O que é explica a matéria e que não explica a matéria a matéria sem cabeça, né, que não explica a matéria sem cabeça. Por que que eu falei aqui, ó, eu queria até mudar essa expressão antes, que eu tive uma complexidade, mas ela está correta. É só a forma de você compreender. Olha só, isto explica o que é e o que não é. O que é? Explica a matéria. Por que que eu falei que explica a matéria? O que é explica a matéria e não a cabeça? Embora nós estamos dando referência no ato manifesto, porque a matéria, ela contém a vida, ela tem a semente, ela é importante, a matéria é importante. Só que nossos atos manifestos, ele vai ganhar polaridade. A matéria, ela tem as suas importâncias incríveis para se realizar no tempo com aquilo que possa ser bom e aquilo que possa ser ruim nos nossos atos manifestos. Aqui eu gerei até uma forma, delicada, invertida, de pouca compreensão, mas está correto, olha só. Isto explica o que é e que não é. O que é? Explica a matéria. Por que que explica a matéria? Porque ela tem uma semente. E o que não é, explica a matéria sem cabeça, né? Aí eu coloquei a cabeça bem separado. O que não é, explica a matéria sem cabeça. A cabeça você é apenas uma imagem. Entenda que o corpo ainda está completo, nesse ideal que eu expliquei, o corpo ainda está completo, gerando uma imagem com a sua cabeça, mas com ausência de sabedoria, com ausência dessa espiritualidade, ele fica se comportando como um animal. Entenda isso, ok? Vamos para continuação do texto. A cabeça ela pode representar várias relações dentro da sociedade, sendo estas relações objetivas, pode representar tudo o que há dentro da sociedade. Este ideal vai reluzir os vossos olhos sobre uma dualidade do pai. Primeiro, o pai vai explicar uma família onde o marido se volte para sua esposa para se realizar com ela. Esta cabeça vai representar um corpo simples de entendimento simples. Segundo pai, que tem a consciência em um corpo celeste, representando todas as famílias em específico, contido na primeira dualidade de pai, e que representa uma família com os vossos corpos simples de entendimento simples, na compreensão
da biodiversidade, de encontros das famílias, nas reuniões deles, nas suas formas de pensar e agir dentro deste corpo celeste, sendo esta mãe das matérias em movimentos. A matéria vai representar a dualidade da mãe. A primeira mãe vai representar um corpo simples, de entendimento simples, e que flexiona o seu corpo para o seu marido. A segunda mãe vai representar o corpo celeste de Deus, explicando todas as matérias que se movimentam dentro de si, sem ideologia de sexo, explicando fêmea e macho, sendo esta entrou em juízo por uma sociedade correta. Este juízo explica o Cristo, porém não explica o corpo celeste, pois este corpo celeste explica a biodiversidade de seres, compreendendo o corpo celeste, a mãe natureza. As matérias entendam a mãe natureza quando esta mãe é compreendida. E quando não for compreendida esta mãe, ela expulsa o feto deste, deste seu corpo, provocando uma crise na sua forma de pensar e agir desta matéria, criando uma rejeição da matéria que se movimenta no tempo. E com este ideal, ela provoca uma asfixia, dando o reset na consciência que se move a matéria para reiniciar uma forma natural de relacionamento. Muito bonito, né? Muito bom. O movimento da mãe natureza explica uma mecânica quântica na relação da consciência com a matéria, sendo a consciência explica o movimento da matéria e a matéria explica a mecânica da mãe natureza. O ideal de expulsar vai explicar uma forma errada de movimentar esta matéria, sendo sãs consciência poderá prever os movimentos precisos para se manter uma sociedade correta sobre o juiz de Cristo e de Deus, sendo o Cristo ele vai representar o mundo paralelo de toda pressão, atmosfera no corpo mãe da matéria que se movimenta no espaço infinito da consciência de Deus, sendo Deus o Pai do infinito, e que em determinada situação ele não depende de matéria, senão dos movimentos da biotecnologia, não, não tem nada de bio aqui. E que em determinada situação ele não depende de matéria, senão os movimentos tecnológicos das suas biodiversidades sobre a compreensão da matéria em movimento. Isto explica eu, mas não explica você na realidade unificada sobre o conceito diverso de pensamento e forma de mover esta matéria. A dualidade de Cristo vai explicar o movimento A dualidade de Cristo vai explicar o movimento da matéria, sendo o primeiro movimento vai explicar um átomo que ativa a biodiversidade de seres e que não entendam esta mãe natureza. E por isto, ela mesma intercede por seus habitantes com uma repreensão dos mesmos e que rejeita esta mãe natureza na presença de outra matéria para se realizar com outro. Este ideal provoca uma segunda dualidade de Cristo. Esta segunda dualidade vai representar formas de pensamento que justificam as matérias em movimento, explicando as polaridades das matérias em movimento. Juízo para um, flexão para outro, tudo depende da conexão da consciência com a matéria, respeitando a matéria e a mãe natureza junto à sua mecânica e sustentabilidade das matérias que se movimenta no tempo de vossas realizações. E quando esta mãe não for respeitado, ela entra em juízo por este mesmo desrespeito e com e com e, e que não relaciona a sua natureza na sua presença, né? Juízo para um, flexão para o outro. Tudo que dependemos da conexão da consciência da matéria, respeitando a matéria e a mãe natureza junto à sua mecânica e sustentabilidade das matérias
que se movimenta no tempo de vossas realização, e quando esta mãe não for respeitado, ela entra em juízo por este mesmo desrespeito e que não relaciona a sua natureza na sua presença, né. Se você deixou de relacionar a mãe, eu voltei esse contexto de novo para reforçar, porque nós vamos terminar, então eu li esse finalzinho 2 vezes, só para vocês entenderem, certo? Existe pausas e tudo nesse contexto, voltando o texto, repetindo o texto. É só vocês trabalhar isso na consciência, certo? Eu não edito o vídeo, eu complemento ele, né, o eu complemento com a abertura aqui, né, do vídeo e faço, né, a vinheta, né, o início e o fim da vinheta para sinalizar o vídeo, o começo e o fim, e é isso que eu faço. Aí, tudo isso vai ser relacionado, os erros, tudo isso é muito produtivo. É só vocês fazer aquilo que eu tenho dito no primeiro blog desses 4 últimos blogs, você relacionar com respeito, de você melhorar as suas conscienciação, independente de qualquer coisa, deixa as suas consciências limpas, sabe, para ela se renovar, como se ela tivesse resetado, uma consciência nova, sem críticas sobre as matérias das pessoas, sem cobrar muito das pessoas, trabalha a sua consciência no seu ato manifesto, porque você é a cabeça. Aquilo que você manifestar, aquilo que você é. Não tenta se colocar no lugar do outro e tentar melhorar o relacionamento do outro, não dá certo, porque você vai criar crise para você, porque o seu ato manifesto ele é seu, e seu corpo é a forma de realizar uma vez, então você vai gerar uma crise para você. Você vai achar que vai gerar crise para o outro, se fazer picuinha com os outros, fazer crítica, você acha que você vai gerar crise neles? Não, você vai gerar crise primeiro em você. Você já está demonstrando essa crise, essa falta de compreensão com a mãe natureza, né. O que eu queria ter dito é o seguinte, né, esse finalzinho, né, o que não relaciona a sua natureza na sua presença. Quando você fica ausente dessa mãe natureza, você represente uma espiritualidade sobre a imagem da matéria que te movimenta, você fica ausente, você se comporta fora da sua natureza, se comporta como um animal selvagem, você vai criticar, vai defamar, vai manifestar essa sua ideia sobre um corpo emocional, mas não há nada de realidade, é tudo ideologia, coisa que você está criando, não é nada seu que você manifeste, é coisa que você está vendo, que você está pressentindo que não é correto para você e também não é correto para o outro, certo? À medida da forma que eu desrespeito o espaço do outro, eu desrespeito o meu espaço da mesma forma. Eu manipulo, permito ser manipulado pelos mesmos ideal, pelas mesmas intensidade que eu estou entregando isso com a minha cabeça do ato manifesto, eu fico da mesma forma, negado. Entenda isso, é muito interessante. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo só se você estiver sentindo realizado. Se você não entendeu nada, né, não ouviu dessa voz, não teve consciência, só desliga o vídeo, certo? Tranquilo, né? Se você não quiser voltar, não volte, né? Ah, se a pessoa é muito herético, tem muita heresia, segue seu caminho, tá? Na mesma felicidade que eu tenho por aquelas pessoas que fiquem, é a mesma felicidade que eu tenho por aquelas pessoas que vá. Por quê? Entenda isso. É relativo isso, sabe. O que que eu quero dizer? É você que decide se é bom, se é ruim. A pessoa entendeu é ruim, segue seu caminho. A que entendeu que é bom, beleza. Nós somos irmão. Tudo é de Deus, o reino é de Deus, tudo representa Deus, tá? E as pessoas que não entendeu ainda, né, é o tempo dela, e com Deus ela tem, né, consciência em tudo, que ela está querendo relacionar, né, tudo bem. Tranquilo, segue o seu caminho. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.